Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a você, meu amigo, minha amiga, que está aí nesse domingão acompanhando o nosso programa, o Agro Pantanal. Seja bem-vindo. Bom dia, Nayara. Bom dia a você. Seja sempre bem-vinda aqui, como a Nayara já disse. É sempre um prazer trazer a melhor informação para vocês do agronegócio e da agricultura familiar todos os domingos. Então, vamos conferir os destaques do programa de hoje. Resgates histórico e cultural. Feira do Porto em Cuiabá ganha revitalização de 12 milhões de reais. As obras estão sendo executadas. O mercado do Porto é o sustento da minha família. Então, assim, eu tenho só que agradecer. Pantanal. Preservação é palavra de ordem para evitar desastres ambientais através da limpeza de pastagens. A limpeza de pastagem, ela vem diminuir a questão das matérias secas, né, juntamente com a utilização do fogo frio. Secretaria de Estado de Meio Ambiente prorroga prazo para fazer a inscrição de atividade rural em Mato Grosso. E você não pode perder a segunda parte da série especial Coração do Brasil. O presidente era uma pessoa simples? Uma pessoa simples porque ele via na aldeia. Porque alguns presidentes não vêm aqui criando amizade com o cacique ou com a aldeia. Não tem, existe mais. Ele foi amigo do presidente. Vamos falar de milho. 2020 foi um ano muito positivo, mas no momento os produtores estão preocupados com as condições climáticas que já têm atraso no plantio. Eu acredito que a gente tem possibilidade de atender todas as cadeias e o Mato Grosso depende da exportação de milho. E é claro que tem aquela receita especial para você fazer aí em casa, no quadro Sabores do Cerrado. Começamos a edição de hoje falando de um lugar muito especial da Cuiabania. Um dos pontos mais tradicionais de Cuiabá é a Feira do Porto. Há pelo menos mais de 15 anos, uma reforma ou uma revitalização é cobrada. E, enfim, já começou a sair do papel com um projeto de revitalização orçado em 12 milhões de reais. Vai valer a pena para os mais de 100 mil fregueses que todos os meses passam pelo local. O Mercado do Porto é considerado símbolo da cultura e um dos principais pontos turísticos da capital mato-grossense. Há 25 anos, o mercado está localizado às margens do córrego 8 de Abril. O espaço chama atenção pelo colorido das barracas e pela variedade de produtos. Aqui se encontra quase tudo: frutas, verduras, hortaliças, ervas, farinhas, carnes e peixes. O local também conta com uma praça de alimentação que serve os famosos pratos cuiabanos. A permissionária Silvânia trabalha vendendo frutas há mais de 10 anos. O mercado do Porto é o sustento da minha família. Então, assim, eu tenho só que agradecer a tudo que o mercado me propôs, me proporcionou, na verdade, e a tudo que ele tem feito até hoje, assim, porque todo o meu sustento e toda a minha família vem aqui do mercado. O Mercado do Porto é aberto ao público de segunda a sábado, das 5 da manhã até às 18 horas. Já aos domingos, o horário de atendimento é das 5 da manhã até ao meio-dia. O mercado é abastecido, em grande parte, pela produção dos pequenos produtores rurais da região da Baixada Cuiabana. Cerca de 100 mil pessoas visitam o local todo mês. Os visitantes são atraídos principalmente pela qualidade e o frescor dos alimentos que são comercializados aqui. Aqui eu tenho a opção de escolher fruta, verdura, parte de cereal, com mais facilidade. Então eu tenho um acesso melhor do que no mercado. O senhor acha que o mercado ele faz um resgate da tradição cuiabana? Exatamente. É uma tradição antiga, né? Desde a antiga feira. Atualmente, no mercado, trabalham 149 permissionários, que geram em torno de 1.000 empregos. E isso favorece para a economia local. O Mercado do Porto hoje, ele atende aí mais ou menos entre de 600 a 1.000 pessoas, entendeu? Que vivem do Mercado do Porto.
Hoje o mercado do Porto ele é muito importante até para a sociedade cuiabana, que ele demonstra como que é a cultura do estado, entendeu? A tradição do mercado do Porto hoje é muito importante para a sociedade cuiabana, porque tudo que se existe de cultura dentro do estado de Mato Grosso encontra-se dentro do mercado do Porto. Devido à grande representatividade para o povo cuiabano, desde abril de 2019 está sendo feita a obra de ampliação e também de revitalização do mercado do Porto. O valor do investimento é de 13 milhões de reais. Vai ser transformado toda a região, iluminação de LED, novo estacionamento, enfim, prédio completamente climatizado, enfim, um conjunto de melhorias que vai, sem dúvida nenhuma, contribuir, tá, para a melhoria daqueles que praticam aqui o seu comércio e ganham o seu sustento. Ainda de acordo com o secretário de Obras de Cuiabá, a parte de ampliação deve ser concluída este ano. Neste segundo semestre, a gente entrega a primeira parte da obra, que é este barracão e o seu entorno como um todo. E aí nós mudamos a todos os permissionários para este outro lado, para que a gente possa começar a reforma deste lado. Com as melhorias na região do Porto, a expectativa é que o lugar se torne ainda mais valorizado. Foram feitas outras reformas, mas paliativas. Agora uma reforma completa é essa aqui que está acontecendo agora. E ela vai ser muito importante, porque o mercado do Porto ele vai se tornar um dos assim, praticamente um dos mais importantes pontos turísticos de Cuiabá, onde que vai se receber turista, já se recebe hoje, né? Mas depois da reforma eu tenho certeza que irá melhorar para todo mundo, tanto para os permissionários quanto para a sociedade cuiabana. Com certeza a revitalização vai melhorar bastante, tanto no armazenamento do produto nosso, que é perecível, então assim vai melhorar também o nosso local de trabalho, né? A gente vai trabalhar mais confortável. E eu acho que para os clientes também vai ser um espaço bem melhor para poder vir passear, vir comprar. Olha, a Feira do Porto, de fato, né, um grande símbolo para Cuiabá, Nayara. Eu confesso que eu estou aqui há 12 anos apenas, já me sinto cuiabana. E foi um dos primeiros locais que eu fui conhecer, foi a Feira do Porto, né? Fiquei fascinada com aqueles peixes imensos que na época ainda tinham aqui. E é um local mesmo, né, para ponto de encontro dos cuiabanos, tem aquela parte ali dos restaurantes que, de fato, essa parte realmente precisava já há muito tempo de uma revitalização. E também toda a feira, né, é um ponto muito importante do escoamento agrícola daqui da região metropolitana. E é um grande merecimento mesmo essa revitalização de 12 milhões. Há muitos anos isso, né, já está na pauta de reivindicações, tanto da agricultura familiar, dos feirantes e dos próprios cuiabanos, porque é tão gratificante, por exemplo, você vai receber alguém de fora, porque aqui em Cuiabá todo mundo tem alguém que mora fora, né? Quase ninguém é daqui, muita gente não é daqui. E você leva para conhecer um cartão postal, que deveria ser um cartão postal e que não é, mas é tradição. Então, ou seja, é um presente sim para Cuiabá e a gente espera que essa revitalização, de fato, termine logo, né? Pois é, antes de ser um presente para os cuiabanos que frequentam ali, é uma valorização para os feirantes que precisavam e necessitavam de um espaço digno para eles trabalharem. Demorou muito, né? Demorou muito porque, como disse a Luciana, é um cartão postal também da cidade. Por que não o mercado do Porto? Demorou muito chegar, mas que bom que chegou. E agora, claro, mais comodidade, um espaço muito mais organizado e, claro, passa a ser um cartão postal da cidade depois que ficar pronta essa revitalização. Passa a ser também um ponto turístico, ponto para você levar e conhecer um pouquinho da história aqui da nossa região, não só a história, mas também a culinária. Que bom, a gente quer aqui mostrar esse cartão postal já pronto e os feirantes, claro, comemorando toda essa revitalização e os cuiabanos indo ali consumir para poder fomentar a economia local. Com certeza, como você disse, né, é muito importante o termo que você usou, respeito, né, respeito para os cuiabanos. Valorização. Valorização, porque infelizmente tem pontos ali que são insalubres, a gente pode perceber que tem muitos pombos, Nayara, naquela estrutura metálica ali, fazendo morada, é um risco à saúde, de fato é um grande desrespeito. E olha só, e o número é impressionante, são 100 mil fregueses todos os meses. Já imaginou, depois de uma bela revitalização,
pessoas que já perderam o hábito de frequentar aquele espaço diante da situação hoje, que já não é tão mais agradável assim você sentar ali no restaurante, levar sua família diante da estrutura precária, o piso todo quebrado. Tem pontos ali que parece que ficou à beira da marginalidade. Não é isso que a gente quer, não é isso que os cuiabanos merecem. Então, olha só, se hoje, mesmo assim, 100 mil pessoas passam todos os meses, então com uma boa revitalização, esse número pode crescer muito mais. E se traduz em quê? Em cofre cheio, né, para todo mundo. E a Secretaria Estadual de Meio Ambiente decidiu prorrogar o prazo para autorização provisória de funcionamento da atividade rural aqui no estado. Essa prorrogação foi necessária para poder validar processos que estavam em análise na SEMA. Confira. Olá, bom dia a todos que acompanham o programa Agro Pantanal. A autorização provisória de atividade rural foi prorrogada até o dia 31 de dezembro deste ano. Isso através de decreto estadual emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E quem vai dar mais detalhes sobre essa prorrogação é a secretária Maureen Lazzaretti. Maureen, então explica para a gente por que foi necessária então essa prorrogação. Bom, os imóveis rurais em todo o Brasil, para operar regularmente, precisam do cadastro ambiental rural, cujo prazo para inscrição encerrou em 31 de dezembro de 2020, isso para aqueles que precisam dos benefícios, para obter os benefícios que o Código Florestal trouxe. A autorização provisória de funcionamento é uma autorização que o Estado de Mato Grosso emite para o exercício de atividades de agricultura e pecuária. Os dois procedimentos estão intrinsecamente ligados. O produtor rural do Estado de Mato Grosso, para atuar legalmente em seu imóvel rural, precisa possuir o cadastro ambiental rural e a autorização provisória de funcionamento. Para obter a autorização é necessário que ele esteja devidamente inscrito no CAR. Aqui no estado, como nós estamos trabalhando fortemente com a regularização dos imóveis no cadastro ambiental rural dentro do sistema matogrossense de CAR, a prorrogação da APF é necessário para que todos os produtores rurais possam se regularizar e assim compatibilizar as áreas protegidas com as áreas que podem exercer atividade econômica. O produtor rural que já possui a autorização provisória de funcionamento emitida até 31/12 de 2020 não precisa executar nenhum tipo de procedimento, a prorrogação será automática. Para aqueles produtores rurais que ainda não possuem a autorização provisória de funcionamento, é necessário que promovam a inscrição no SINCAR do seu imóvel e depois obtenham a autorização provisória de funcionamento no site da Secretaria. A autorização é totalmente digital, tanto a solicitação quanto a emissão do documento e a conferência de sua validade por todo o período autorizado na lei. Secretária, e há muitos casos, por exemplo, de propriedades que estão sem esse CAR, sem esse cadastro aqui em Mato Grosso? Nós estimamos que ainda existem em torno de 30% dos imóveis rurais que não possuem o CAR ou autorização provisória de funcionamento. É importante destacar que esses imóveis, se exercerem atividade de agricultura e pecuária, estão exercendo em desacordo com a legislação, por isso podem ter glosados qualquer tipo de financiamento, de venda de seus produtos e até a lavratura de auto de infração por exercício de atividade sem autorização do órgão ambiental. E, por exemplo, como que seria mais ou menos a multa, né? Ela iria de quanto a quanto? Quais seriam os valores possíveis da multa, por exemplo? Bom, a multa varia dependendo do grau de complexidade, do grau do potencial poluidor daquela atividade. Ela varia de 1.000 a 10 milhões de reais. Então, a nossa orientação a todos os produtores rurais é que se regularizem, procurem o órgão, todas as orientações se encontram no site da Secretaria para que nenhum tipo de autuação ou dificuldade para o exercício da sua atividade ocorra no ano de 2021. E a SEMA está fazendo fiscalização para verificar exatamente a situação de todas as propriedades de Mato Grosso? Sim, nós temos atuado fortemente no combate aos ilícitos. Nosso monitoramento diário consegue identificar aqueles que estão exercendo atividades irregulares e também executando atividades de desmate ou exploração florestal em desacordo com as autorizações emitidas ou com as normas ambientais. Por isso, é importante que aqueles que ainda não estão regulares se esforcem
torcem para que essa regularização seja o mais rápido possível, porque não haverá tolerância com ilegalidade no estado de Mato Grosso. Ok, então, secretária, muito obrigada pelas suas informações. Então, produtor rural de Mato Grosso, fique atento e faça a sua regularização junto à SEMA através do CAR, para que não aconteça nenhum tipo de problema aí em relação à questão da documentação rural. Agora chegou aquela hora que você adora, a gente vai falar diretamente de dinheiro. Vamos do mercado financeiro com Orleans Tikacheski, que vai explicar aqui um pouquinho para a gente, vai explicar esse cenário econômico, já que a taxa de inflação, a inflação está subindo, mas a taxa Selic continua em 2%, que é uma taxa atrativa para muitos contratos, mas existe aí uma especulação, uma pressão do mercado para elevar um pouquinho mais. Tudo vai depender da próxima reunião do comitê, do Copom. Então vamos direto com o Orleans, que vai explicar para a gente. Orleans, será que a gente vai ter uma taxa Selic um pouco mais alta ou não? Como deve se desenhar esse cenário? Bom dia. Olá, bom dia, Luciana, bom dia, Nayara, bom dia você, nosso amigo produtor rural. Esse cenário está bem estável, né, Luciana? Nos últimos meses a gente tinha já uma perspectiva de que o Copom subisse um pouquinho essa régua, mas não subiu, manteve-se aí a taxa de 2% da Selic, e a gente tem uma previsão sim que na próxima reunião do Copom esse valor deve aumentar, esse percentual deve aumentar. E o que isso reflete na economia nacional aí para o consumidor e para o nosso produtor rural aí que tanto precisa de dinheiro, precisa de recursos, né? Primeiro, a gente tem que entender que esse movimento é natural em decorrência da inflação. Quando a inflação começa-se a elevar, o governo restringe um pouco a tomada de crédito e faz com que a população consuma um pouco menos, tira um pouco de dinheiro de circulação. Consumindo menos, a gente tem a estabilidade dos preços, ou pelo menos uma alternativa para que os preços continuem um pouco menores e não estejam tão elevados. Então, o primeiro cenário precisamos de um aumento na Selic para que o consumidor não pague essa conta cada vez maior. Precisamos disso para restringir um pouco o mercado. Mas o grande problema é que esse mercado não é só interno, esse mercado está muito forte também com as exportações. Então o governo precisa pensar numa solução inteligente para poder aí frear um pouquinho esse volume de exportações e não faltar aqui internamente alimento. Então, pensando na ponta do consumidor, o consumidor deve torcer inclusive para que a Selic aumente um pouquinho, né, e com isso os preços possam ficar estabilizados. Já para o produtor rural a gente tem outros cenários aí. Diz então pra gente o cenário do produtor rural, Orleans, porque deve vir um medo aí. A gente sabe que a taxa Selic é a taxa mãe. E aí, aumentou, vai aumentar os financiamentos, vai aumentar a taxa de juro? E quem já tem aí, por exemplo, talvez não fez o financiamento ainda, mas está guardando aquele dinheiro para começar a iniciar um financiamento mais para metade do ano. Ele já preocupa esse cliente também. Conta aí também o cenário do produtor rural, por favor. Olha só, Nayara, e essa pergunta é bem interessante, porque existia uma perspectiva aí que o produtor rural tivesse crédito mais atrativo no próximo Plano Safra, né, que é revelado aí em meados de maio e junho, que é o Plano Safra 2021-2022. Porém, com a perspectiva agora de uma alta aí na taxa Selic, diminui-se essa possibilidade de termos um Plano Safra ainda mais atrativo e sim traz aí uma perspectiva de que haja uma manutenção de taxa no próximo Plano Safra. E isso representa muito no bolso do produtor, né, que toma muito financiamento no mercado financeiro justamente para poder executar a produção. Então, nosso recado para o produtor rural que puder tomar crédito aí ainda, né, nessa situação agora com a taxa de juros mais baixa, e isso vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, aproveite esse momento e tome o seu crédito para já pensar na produção da safra 2021-2022. Caso não possa tomar crédito agora, espere o melhor momento aí, mas procure isso o mais breve possível, porque a perspectiva é que a gente tenha um pouquinho de alta aí nos próximos meses e chegue a um patamar de uma taxa Selic de 3,5% no decorrer de 2021. Orleans, mas explica pra gente, olha só, pelo que eu entendi então, o melhor momento, né, para tomada aí de um financiamento é agora, porque a perspectiva, como você explicou aqui pra gente, é de alta na Selic. E diz uma coisa, quem é que está fazendo o financiamento? A maioria é pequeno, médio ou grande produtor?
Olha só, Luciana, o melhor momento é agora, de fato, né, porque nós temos ainda uma Selic num patamar historicamente o mais baixo de todos os tempos, então o mercado financeiro ainda continua muito forte, desejando continuar emprestando para esse público. Em virtude da pandemia, esse público ficou bem atrativo. E essa tomada de crédito, hoje, ela está sendo mais tomada aí pelo volume em médios e grandes produtores. E é claro, o pequeno, ele poderia ter tomado muito, e ele deve tomar muito, mas ele também tem que pensar em planejamento. Nós falamos várias vezes aqui, e a maior dificuldade hoje é conseguir chegar até esse público, né, de pequenos produtores. Então o crédito muitas vezes não chega a esse público. O público de médio e grande porte naturalmente tem um pouco mais de planejamento, tem um pouco mais de conhecimento e é o público que mais toma crédito no mercado financeiro. Então assim, se a gente for pensar hoje, o médio e o grande já tem uma tomada relativamente grande, mais de 90% dos produtores rurais tomam crédito e o pequeno deve começar aí a caminhar cada vez mais com conhecimento, porque essa fatia ainda é muito pequeno no mercado financeiro. Hoje nós estamos falando do pequeno, em torno de 30% dos produtores que conseguem ter acesso a crédito. Então, essa representatividade aí dentro da taxa Selic, esse aumento da Selic, ele é muito importante nesse cenário para que os produtores possam, né, pensar aí em tomar crédito o quanto antes. Nossa dica é, não espere. Pode realmente ter alguns entraves em relação à taxa e o melhor momento é agora. Tá certo, Aliança, muito obrigada, viu? Olha só, eu confesso que eu queria crédito para todos, né? Vamos esperar, quem sabe um dia, né? É isso mesmo, é nosso desejo, nosso sonho, né, Luciana? Vamos aguardar, né? Chegou a hora de falar do nosso Pantanal Mato Grossense. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, já definiu regras e orientações para que os produtores que vivem no Pantanal solicitem a restauração e a limpeza campestre. Isso evita mais degradação. Confira na reportagem. Após mais de uma década, os pecuaristas do Pantanal conseguiram a autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para fazer a limpeza de áreas rurais. De acordo com o decreto, as novas regras permitem a restauração de campos que são usados para pastagens. Ela pode ser feita mediante uma autorização da Secretaria de Meio Ambiente em áreas de campos, em áreas onde já existiam pastagens naturais, em áreas denominadas como áreas campestres, áreas savânicas, que já existiam cultivo de espécies nativas do Pantanal, mas que ao longo do tempo elas foram tomadas por espécies herbáceas. Com o regime de chuva e seca do Pantanal, essas áreas foram sendo tomadas por outras espécies invasoras, né? Por espécies não naturais daquele local. Então essas espécies podem ser retiradas, elas estão contempladas no decreto que foi liberado agora pela SEMA, editado pela SEMA. A liberação para a limpeza terá validade de 3 anos. No entanto, o uso do fogo para o manejo direto da vegetação campestre ou para a remoção de galhos, troncos e plantas já removidos terá uma autorização especial de queima controlada, atendendo às exigências da SEMA. Os pecuaristas comemoram a decisão do governo do estado. Segundo a Associação dos Criadores de Mato Grosso, essa nova regra contribuirá para melhorar a produtividade da pecuária pantaneira e poderá trazer novos investimentos para a região. É um grande passo dado pelo governo do estado para que aumentasse realmente a produtividade da pecuária pantaneira, né? Que se mantenha realmente o pecuarista pantaneiro no Pantanal como já está há mais de 300 anos. Além disso, a limpeza poderá ajudar na redução de queimadas do bioma pantaneiro. A expectativa é de que nós tenhamos uma quantidade menor de massa seca a ser queimada, né? Mas é preciso lembrar também que as queimadas no Pantanal, elas têm uma ligação muito direta com a questão climática. Nós estamos passando ainda por um período de seca intensa e a previsão é de que essa seca continue nos próximos anos. Então é preciso diminuir a massa que pode ser queimada, por isso a previsão de fazer a autorização para a limpeza de pastagens, que assim você diminui a massa seca que pode ser queimada, mas é preciso também que a população tenha consciência de que você não pode fazer queimadas, você não pode
colocar fogo na vegetação. Por isso a necessidade de que só se faça queimadas com autorização e fora do período proibitivo. A limpeza de pastagem, ela vem diminuir a questão das matérias secas, né, juntamente com a utilização do fogo frio, que é utilizado mediante a autorização da SEMA antes do período proibitivo, justamente para diminuir essa massa seca, e a construção dos bebedouros que podem ser utilizados para o combate aos incêndios. O pecuarista que tiver interesse em conseguir a autorização deverá preencher um termo de referência disponível no site da SEMA. No site da Secretaria existe um link onde estão disponíveis os termos de referência que o responsável técnico deve preencher e protocolar junto à SEMA. O processo então vai ser analisado e, estando perfeito, estando com todas as informações solicitadas, nós vamos liberar essa autorização de limpeza de pastagem por um período de 3 anos. Eu gostaria de salientar também que essa limpeza de pastagens ela não pode ser feita utilizando fogo. A autorização para queima controlada ela é um outro procedimento que já existe dentro da Secretaria, ela segue um outro regimento e segue um outro normativo e ela só pode ser feita fora do período proibitivo de queimadas, mas ela também deve ser feita mediante uma autorização da Secretaria. Então são procedimentos separados. Olha que importante essa medida, né, Luciana? Na verdade, uma cobrança que a imprensa faz, que a sociedade faz. E aí, quais que vão ser as ações do governo para evitar aquele desastre ambiental, as queimadas, enfim, tudo que a gente presenciou em 2020? E uma das medidas está aí, justamente essa de preservação, de limpeza de solo, de restauração. Isso preserva desastre ambiental ou uma propagação muito maior. Agora cabe, claro, aos produtores fazerem a sua parte. Com certeza, eu até acredito, viu, que os produtores devem fazer a parte dele, porque eles já estavam cobrando isso do governo de Mato Grosso há praticamente aí 15 anos. Eles querem fazer essa limpeza, esse aceiro todo, justamente para preservar aquilo que é dele. Ele depende da produção pantaneira para sobreviver, ou seja, essas regras agora sendo respeitadas e sendo permitidas através do governo, fica mais fácil, porque o que não dá é para novamente a gente presenciar um cenário aí de destruição, de devastação, e tudo isso começou de forma mais pujante, essa cobrança mais efetiva, depois de um grande desastre ambiental, né? O mais triste, o mais terrível que nós tivemos o ano passado. A gente viu aí animais morrendo, toda aquela parte, né, da flora e da fauna sendo destruída. A gente não quer que isso volte a acontecer, então é uma medida agora preventiva justamente para evitar isso e garantir aí a sustentabilidade dos produtores da região do Pantanal. As regras já estão estabelecidas e o produtor agora precisa preencher um formulário, né? Ele tem que fazer toda essa formalização junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e conseguir cumprir todo o planejamento de limpeza de aceiro no Pantanal. Que bom! E o Agro Pantanal tem sugestões muito legais, hein, de cursos para você. Então, confere aí, anote direitinho, porque são vários. Começamos com um curso sobre o cultivo de plantas medicinais, que começa no próximo dia 8 no assentamento Aguaçu. Com início no dia 15, tem um curso de produção de suplementos na propriedade rural, que vai acontecer no assentamento Raizama. Outra boa opção é uma especialização sobre produção de derivados do leite, com início no dia 22, na localidade de Novo Paraíso. E no dia 24, começa um curso de gestão e comercialização da pesca extrativista, que será realizado no assentamento Bela Vista. Os interessados podem entrar em contato pelo fone 65 3623 0554, que é do Sindicato Rural. Mas olha só, atenção, viu? É preciso preencher um cadastro para confirmação de participação, pois as vagas são limitadas. A
gente exibe agora a segunda parte da reportagem Coração do Brasil, que foi produzida na região de São Félix do Araguaia. No episódio anterior, do domingo passado, a gente contou um pouquinho da história dos povos carajás, que vivem na maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal. E na continuidade desta reportagem especial, a gente vai se surpreender e viajar também por essa história, conhecendo as ruínas de um grande hotel, o Hotel JK, exatamente porque leva o nome do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, que passou a ter uma relação respeitosa e também próxima com os indígenas, que adoravam tanto o presidente quanto a esposa dele, Sara Kubitschek. O artesanato carajá começou a ganhar notoriedade no Brasil a partir da década de 1960, com as visitas constantes do presidente Juscelino Kubitschek à Ilha do Bananal. Os índios, na verdade, esquecidos no Brasil. Aí, com presença dele, visita dele, nossa língua, nossa pintura, nossa dança, artesanato, foi divulgada através dele, com visita dele. E nossa etnia foi, parece que, divulgada assim. Até hoje as pessoas falam dele aqui na aldeia. Fala. Todo mundo Inclusive, fala. nosso bisavô foi muito amigo próximo dele, o Ataú. Amigo, levava, viajava. O que ele dizia do presidente? O presidente era uma pessoa simples? Uma pessoa simples, porque ele via na aldeia, porque alguns presidentes não vêm aqui criando amizade com cacique ou com a aldeia, não tem, existe mais. Ele foi amigo do presidente. E aqui tem alguns vestígios da passagem do presidente? Tem. Ainda? Ainda. Ruína. O que nós vamos conhecer aqui? É hotel, né? Hotel. Ele teve um hotel aqui. Ele teve hotel aqui. Tem também uma pista de pouso, né? Teve pista de pouso até. Tem acesso, tem como a gente fugir as coisas de branco né? Você me dizia O presidente Juscelino Kubitschek, no período em que ele administrou o país, ele frequentava muito a Ilha do Bananal. Nesse espaço, ele teria um escritório, onde, de certa forma, ele despachava com algumas pessoas, ele fazia alguns dos seus trabalhos, né? Com certeza, quando ele tinha alguma coisa para resolver, aquele era o escritório dele. Você, como professor, às vezes traz um aluno para falar? Para contar essa história, que foi importante. É um legado, né, para vocês também. O cacique Iuraro nos conduz até o local onde estão as ruínas do famoso Hotel JK. Nesta arte dá para termos uma ideia da imponência da construção erguida à margem do rio. Juscelino Kubitschek era um apaixonado por essa região. Nesse local, ele construiu um luxuoso hotel com grandes janelas, que davam uma visão privilegiada para o majestoso Araguaia. Juscelino Kubitschek, presidente da República, ele realmente gostava dos Araguaias, gostava do Brasil, né? Aí ele chegou aqui na Ilha do Bananal e encontrou o Ataú, cacique Ataú. Naquela época, cacique não era, nome dos caciques não era cacique. Ele que batizou o nome como primeiro nome que trouxe para a Ilha do Bananal, nome cacique. Ele batizou o Ataú como cacique dele, né? Cacique Ataú. Ele encontrou, conviveu com ele, ele andava junto com ele. Era assim. Inclusive, ele batizou o neto do Ataú, meu irmão, o nome dele é o Aderri, ainda ele existe o Aderri. Ele batizou o Aderri.
Era assim, convivência com os índios, ele bem aproximado. Ele era um homem simples. Simples, andava junto no meio dos índios. É muito raro hoje o presidente da República. Nunca presidente, depois dele, nunca presidente da República eu vi aqui na Ilha do Bananal. Nunca, nunca. Eu era piloto fluvial, trabalhava com voadeiras, a balsa de transporte de material. O militar aposentado Raimundo José teve a oportunidade de conhecer Juscelino. Segundo ele, o presidente era um homem bastante popular por toda a região. Muito popular, com os índios, Carajá, com todo mundo. Onde ele passava, era saudando todo mundo. E o senhor ajudou também na construção do hotel, né? Qual foi a função do senhor? O que o senhor fez? Eu transportava material, as telhas, madeira, o pincha, o asfalto para a pista, transportava lá do porto de Luiz Alves aqui para Santa Isabel. Como é que era a visão desse hotel? Assim, o senhor teve a oportunidade de entrar dentro do hotel para ver o Araguaia lá de dentro? Como é que era? Tive muitas vezes, uma bela vista para o rio. Era extraordinário. Inclusive o ex-presidente João Goulart teve várias vezes aqui, final de semana, pegava o avião dele particular lá em Brasília e vinha para cá, vinha pescar. Adorava pescar. Eu conheci Juscelino Kubitschek, meus tios vieram aqui a convite do Juscelino Kubitschek. E éramos de Fontoura, na Ilha do Bananal também, 30 quilômetros de Santa Isabel do Morro. Então meu tio perguntou qual era a intenção dele. Ele mostrava mimicamente, e parece que ele dava aquele entender que ia fazer uma cidade indígena. E aí eles faziam através da mímica e o plano, e aí nós vimos acompanhando então o projeto dele, que fez o aeroporto tipo internacional, que tem até hoje, e também o hotel JK, que recentemente foi destruído pelo fogo. Tempos atrás, a FUNAI tiveram um escritório lá, mas eles mudaram para cá, São Félix. E aí ficou lá um matagal em volta, o fogo geralmente veio e aí queimou todo praticamente o prédio. Alguns objetos que marcaram a passagem de Juscelino por essa região podem ser apreciados no Museu de São Félix do Araguaia. Matusalém, também conhecido como Natural, explica que a maior parte do acervo deixado por JK teria sido levado pelos visitantes e pela população de São Félix. Ao sair Juscelino da sua gestão, iniciou-se um saque de materiais desse hotel, né? E inclusive dos materiais mais caros, mais raros que hoje, né? Mas esses fagulhos de material encontra em Cuiabá, encontra aqui no museu tem alguma na região. Coisa. E inclusive os que veio aqui para São Félix foi doado pela população local e doado do pessoal de Cuiabá também. Então, o patrimônio que restava está basicamente em Cuiabá. Cuiabá e Brasília e outros lugares no Brasil, né, também. Aqui resta pouca coisa, então. Só as ruínas do hotel, quadros, fotografias, algumas fotografias. Seria isso, então, que restou da história dele aqui na região. Exatamente, A esposa do Juscelino também, a dona Sara, sempre vinha aqui, inclusive tem algumas ações a nível nacional na cultura. O jeito simples de Sara Kubitschek conquistou os indígenas. Sua presença era motivo de festa, principalmente pelas crianças que recebiam presentes sempre que ela visitava a ilha. Ela se integrava muito com os índios e gostava dessa população, né? Ela amava os índios, trazia presente e os índios davam presente para ela. A música brasileira também foi marcada pela passagem da primeira-dama à Ilha do Bananal. A marchinha de carnaval, escrita por Haroldo Lobo,
foi inspirada em um episódio vivido por Sara durante uma visita ao povo Carajá. Dona Sara era muito popular com todo o pessoal, principalmente com os índios. Uma das vezes que ela veio, trouxe bastante brinquedos. Trouxe boneca, trouxe carrinho para a menina e trouxe apito. E faltou apito para alguns que queriam também. E aí é onde surgiu a música. Ê, índio quer apito, se não der, pá, vai comer. Lá no Bananal, mulher de branco levou pra índio colares que se. Índio viu o presente mais bonito, eu não quero colar. Índio quer apito. Índio quer apito, se não der, não vai comer. Que aula de história! Já falei que eu sou apaixonada pelo trabalho do Genito. Meu Deus, que viagem linda, que reportagem maravilhosa. Não só você, Luciana, eu também. Eu tenho certeza que o nosso telespectador. Essa série foi bastante elogiada, inclusive encontrei algumas pessoas na rua que elogiaram muito essa série. Mas calma que não acabou por ainda, tem outro episódio dela, viu? A gente reforça o agradecimento ao nosso querido amigo, tanto de profissão quanto pessoal, o Genito Santos. Fiquei feliz. Vamos ter muitas reportagens, então, do Genito. Olha, eu estou curiosa, esperando aqui, ansiosa, como o nosso público querido, que não parou, viu, de agradecer e de elogiar a reportagem. Agora chegou a hora do nosso quadro Mito ou Verdade. Quero saber qual que é a dúvida de hoje. Vamos, então, ao telão saber qual que é a dúvida de hoje do quadro Mito ou Verdade. Vamos lá, então. A pergunta do Mito ou Verdade, olha só, comer beterraba colabora para o ganho de peso? Quem está aí, quem está de dieta, deve consumir a beterraba? Então, Luciana, será que colabora? Olha, se colabora eu não sei, mas que eu gosto muito de beterraba, eu gosto, viu? Aliás, é difícil de encontrar alguma coisa que eu não goste. Mas olha só, a resposta é daqui a pouquinho, né? Eu já não sou muito fã da beterraba, não. Se colaborar, é bom que eu nem como mais. Daqui a pouco a gente vai responder essa dúvida. E agora a gente tem uma notícia muito importante para Mato Grosso. Vamos falar de uma grande produção que o estado é recordista. É o milho. É que em 2020 foi um ano muito positivo para essa cultura, mas agora o setor está bastante preocupado. É devido a condições climáticas, de fato. Houve agora um atraso no plantio e o produtor está pensando como vai ser este ano. O ano de 2020 foi positivo para o milho brasileiro. O preço do grão começou cotado a R$ 51 por saca, chegou a valorizar mais de 50% e fechou o ano a R$ 74 a saca. Já para 2021, o mercado interno e externo continua em alta e o preço deve manter o mesmo patamar. Durante 2020, nós vimos não só a questão da exportação, que também foi bastante relevante, mas o mercado interno bastante aquecido. Isso ajudou a fortalecer o preço da commodity. A gente tem uma produção, mais ou menos, uma produção estimada de 100 milhões de toneladas para o milho aqui no Brasil. E mesmo tendo essa produção, a gente vê um mercado futuro bastante forte, né? Então, olhando janelas de venda lá para frente, aqui para a nossa região do Mato Grosso, a gente já vê preços firmes na casa dos R$ 60. Então, os preços ainda continuam firmes e é também um pouco pressionado por essa questão climática que tivemos aqui no Brasil, um atraso do plantio devido ao clima, então isso também vem ajudando a fortalecer o preço da commodity. As expectativas para a safrinha de milho 2021 também se mantêm elevadas, atingindo 82,4 milhões de toneladas do grão. Esse índice de produção estimado para a safrinha do grão é de 10,8% superior comparado ao mesmo período do ano passado. Com esse cenário, a produção total de milho deve atingir 110 milhões de toneladas.
Segundo o presidente da AproSoja de Mato Grosso, o bom momento do grão motivou o aumento da área plantada no estado. Mesmo com o mercado aquecido, a preocupação dos produtores é com a instabilidade climática, que pode afetar diretamente a produção de Mato Grosso, já que o início do plantio está aproximadamente 20 dias atrasado. Em função do plantio da soja ter começado mais atrasado pelo clima, né? Então a gente tem esse atraso. Com relação à área, deve evoluir um pouquinho, aumentar um pouco a área, porém produtividade ainda é muito cedo para falar. Como a gente depende do clima agora nos meses de abril e maio, vai depender de como vai se comportar o clima. Mas é muito difícil dizer, pode ser que as chuvas se alonguem, que a produtividade continue como nos outros anos, até mais ou menos. Então, a probabilidade é que se atrase a janela. Se atrasando a janela, há risco de se perder produtividade e, consequentemente, produção. Existe o risco, porém não é um fato. Assim também como no ano passado, 60% do milho que será produzido em 2021 já foi comercializado. E a AproSoja descarta a possibilidade de faltar produto no mercado interno. Do milho que tem contratado para esse ano, tem muito milho vendido a R$30, R$35 agora para 2021, falando dessa safra que vem. É até menos que R$30. Então o produtor vendeu barato lá para cobrir o custo dele, ele faz isso todo ano. É aí que eu me refiro que o mercado consumidor do nosso estado tem que se atentar a isso, porque uma grande parcela do milho é vendida antecipadamente e vendida a preços menores. Muitas vezes o consumidor quer tentar comprar de uma forma mais barata e acaba correndo o risco de ficar sem um produto que a gente tem, como eu disse aqui, 3 vezes mais do que se consome. Então, eu acredito que a gente tem possibilidade de atender todas as cadeias e o Mato Grosso depende da exportação de milho para poder continuar produzindo hoje. Uma vez que a gente consome 10 milhões de toneladas, produz mais de 30, então se não fosse a exportação, não teria nem a produção, não poderíamos estar produzindo esse volume. A gente está com um câmbio bastante alto, o que proporciona a exportação continuar. A gente acaba comparando mês a mês, ano contra ano. Esse mês a gente vê que a exportação continuou seguindo a mesma velocidade do ano passado. Então provavelmente deve ficar mais ou menos entre 35 milhões de toneladas exportadas. Então a gente já vê esse mês esse apetite. Também percebemos que as trades já começaram bem agressiva na compra no mercado a termo, no mercado físico. E isso pode ser um sinal onde a commodity pode continuar ainda forte. E a gente tem que lembrar que 60% mais ou menos do milho agora de 2021 já está comercializado. Então nós temos aí mais ou menos uns 30% não comercializado. Então ainda é um apetite muito forte. O mercado a termo, que a gente fala, o mercado entre produtor e trade, se a gente fosse olhar 5 anos atrás, não era tão aquecido como é atualmente. Então, poxa, a gente já consegue travar milho para 2022, algo que nós não tínhamos há 5 anos atrás. Então isso mostra uma evolução do mercado de milho, um fortalecimento aí na commodity principalmente nos últimos 3 a 4 anos. É um mercado que evoluiu bastante. E chegou a hora mais deliciosa do programa, né, Luciana? A hora da nossa receita no quadro Sabores do Cerrado. E hoje é receita, como sempre, muito prática e saborosa. Confere aí.
Nossa, eu tô aqui pensando, a gente vai ter que dar a resposta da beterraba, mas eu tô vendo esse suíno aí, acho que você preferiu o suíno, né? Muito mais, muito mais. Eu adoro carne suína e, como eu falei, não gosto tanto de beterraba, não. Será que você vai mudar de ideia? Vamos saber? Quando souber o resultado? Bora aqui então a resposta do quadro Mito ou Verdade. Comer beterraba colabora para o ganho de peso? Quem está de dieta não deveria consumir? Mito. Mito não colabora para o ganho de peso, ou seja, não é calórica, Luciana? A questão não é só a caloria não, viu? Porque a cada 100 gramas tem 43 calorias. Claro, isso é pouco, mas o importante é que a beterraba tem uma grande concentração de fibras, o que auxilia muito no trato intestinal e pode ajudar até mesmo a eliminar gorduras. Então, ou seja, colocar pequenas porções aí de beterraba, pode ser crua, pode ser cozida, pode ser no suco ou até mesmo no leite, ajuda bastante a perder um pouquinho dos quilos. Mas é claro, nada é uma fórmula milagrosa, né? A gente tem que auxiliar aí com hábitos saudáveis, né? A atividade física é muito importante, e claro, melhorar a alimentação a cada dia. Estou convencida, vou comer beterraba agora, depois dessa aula, vou comprar um monte de beterraba, comer de todos os jeitos, viu, Luciana? Pronto, com suíno de preferência. Ah, tá bom, então pode deixar. Vou fazer uma saladinha boa para você. Tá certo. Gente, olha, infelizmente o nosso Agro Pantanal de hoje fica por aqui. Quero agradecer muito a sua companhia nesse domingão e, claro, te desejar uma excelente semana. Acabou rápido demais, viu? Já vou ficar com saudade. Domingo que vem é só a Nayara Moura, mas depois estarei de volta aqui e vou ficar com muita saudade de vocês, viu? Tenham todos um domingo maravilhoso e uma semana abençoada. Tchau, gente!